pessoal, vamos lá fazer então os exemplos práticos de perspectiva, uma vez que a gente já viu toda a parte teórica aí na aula anterior, né? Eu peguei a folha, dividi em 3 campos, e cada campo eu vou apresentar para vocês um tipo diferente de perspectiva. Existem muito mais do que esses 3, tá? Mas esses são os 3 principais, os 3 mais utilizados. A cavaleira, que é a mais antiga, a gente vai começar assim, ó. Eu preciso que você desenhe aqui no canto um quadrado. Sugestão de medida: se você está usando uma folha A4, faça o seu quadradinho aí com 2x2 ou com 3x3 centímetros no máximo, tá? Então eu vou fazer aqui o meu com essa medida que eu sugeri para você aí, tá? Então eu preciso primeiro então começar com um quadrado. Eu estou fazendo direto com caneta, que é para poder ficar visível aí para minha câmera, tá? Mas eu sugiro que você faça a lápis, né? Fazendo a lápis, se por acaso der errado alguma coisa, tem como você apagar. Beleza? Então eu começo fazendo um quadrado. Poderia fazer em qualquer outro formato, um retângulo, né? Um formato variado aí qualquer. Mas a gente começa pela parte da frente do objeto, uma figura plana, que seria o nosso plano de referência. Eu vou até anotar aqui os nomes, tá? De tudo que a gente estudou na outra aula. Então aqui seria o plano de referência. Confere? Para eu conseguir fazer então a cavaleira, eu preciso de que a minha profundidade esteja em um determinado ângulo, né? O que caracteriza a perspectiva cavaleira é justamente esse ângulo em relação à frente. Que existe valor exato, né? Você pode usar 30 graus, você pode usar 45 graus, você pode usar 60 graus. Aqui eu estou fazendo a olho, tá? Então, ó, eu vou repetir o mesmo quadrado com a mesma medida. Então, se você fez aí um quadrado de 3x3, repete o quadrado de 3x3. Se você fez um quadrado de 2x2, repete o de 2x2, tá? Eu vou repetir esse quadrado, ó. Vou desenhar a base dele, a parte de baixo dele, um pouco acima e um pouco deslocado para o lado. Para quê? Para na hora que depois eu fecho o canto, eu tenha o ângulo pronto, tá? Sem me preocupar com medida. Isso aqui é só para a gente poder enxergar como ficaria essa figura em perspectiva cavaleira. Ela foi o primeiro tipo de perspectiva desenvolvida justamente por causa dessa facilidade, né? Você repete a figura que você teve o cuidado de desenhar na frente, beleza? Então, ó, o mesmo quadrado que eu tinha aqui, eu repeti para cá, ok? E vou emendar os cantos. Emenda os cantos, ó. Ligar esse canto aqui, ligar aquele canto ali. Ali em cima eu vou ligar o canto também. Vou ligar esse canto aqui também. Qual é o resultado final? Um cubo, né? Então eu consegui simular tridimensionalidade, as 3 dimensões, altura, largura e profundidade, numa superfície plana, que no caso é o papel. Portanto, isso é perspectiva, beleza? A perspectiva cavaleira, ela não dá assim uma ideia muito real de profundidade. A gente fica com uma sensação meio estranha por causa da inclinação, né? Se a gente prestar atenção nesse quadrado, esse passa a ser a frente e aquele passa a ser o fundo e vice-versa. Ele cria uma ilusão de ótica, né? Que a gente só corrige quando dá acabamento, né? Beleza? Por falar em acabamento,
Então esse é o quadrado todo. Se fosse um quadrado transparente, um bloco de vidro, um bloco de gelo, eu iria manter essas linhas internas aqui, né? Agora, se é um bloco opaco, que não tem transparência, você, com a sua borracha, apague as linhas internas. Olha lá. Ao apagar as linhas internas, e aqui eu estou tendo uma dificuldade grande porque eu tive que riscar forte, senão a câmera não ia captar a imagem. Você que riscou suave porque é um esquema de construção, possivelmente conseguiu apagar mais facilmente. Aí dá pra gente perceber bem o cubo, né? Você pode até vir aqui e dar acabamento nessa figura. Eu vou dar acabamento todo à mão livre agora porque eu risquei tudo a caneta, então não vai ficar tão torto, né? Ó, vou reforçar aqui o quadrado da frente. Mas se você quiser, pode dar acabamento usando régua, tá? Eu estou fazendo a mão livre aqui porque é um desenho livre, não é um desenho técnico. A principal aplicação da cavaleira é justamente o desenho técnico, né? É muito usado em desenho técnico. E tem esse nome de cavaleira justamente por causa dessa visão superior, né? É como a pessoa que está montada num cavalo enxerga as outras pessoas por cima, né? Legal? Vamos dar um acabamento aí? Vamos colorir? Eu vou dar uma colorida então. Vou pegar os meus lápis de cor aqui. Então você vê que eu fiz primeiro um degradê com o preto, né? Peguei o meu lápis, fui pintando mais forte aqui embaixo e clareando lá para cima. Por cima desse preto eu vou pegar o marrom e vou fazer o mesmo, ó. Faz o degradê por cima da cor. Sobreposição de cor fica bem legal. E vou usar um ocre ou bege por cima. Se você não tiver um lápis ocre, pode fazer com um lápis laranja, bem de leve. Percebeu como ficou? Aqui na frente, vou fazer o degradê com o marrom. Apertando mais embaixo. E soltando mais aqui na parte de cima. Você vê que eu não usei o preto, né? As três cores que eu usei aqui, eu eliminei o preto, fiz só com o marrom e vou trabalhar com o ocre por cima do mesmo jeito. Então, né? Pintando mais forte aqui embaixo e clareando até chegar lá em cima. Beleza? Dessa maneira aqui, tá? Então você vai clareando à medida que chega ali até a parte de cima, ok? Você vê que eu consigo uma outra tonalidade de marrom, né? Diferente da que eu apliquei aqui do lado, beleza? Né? E aí eu consigo um efeito de profundidade legalzinho aqui, né? E ali em cima, aqui eu usei três cores, aqui eu usei duas, ali eu vou usar uma só, né? Como é a área mais clara, eu vou usar somente o ocre ou bege, né? Começando a fazer a sombra escura ali em cima e clareando em direção à ponta aqui. Pronto, a gente consegue um efeitozinho aí
de degradê no marrom e conseguimos fazer um bloco sólido aí, ok? Vamos trabalhar a sombra aqui do lado. Para a sombra eu vou pegar o cinza e vou abrir o degradê do lado de fora, a partir daqui, mais ou menos em linha reta, né? Só para não deixar sem informação aí, então lembra que a gente começa pelo plano de referência, repete a figura e puxa a profundidade, e essa profundidade está num determinado ângulo. Eu tenho aqui então a minha profundidade em ângulo. É o que caracteriza a perspectiva cavaleira. Ok? Vamos fazer uma isométrica aqui embaixo? A isométrica a gente começa a partir de um ponto. Então, ó, marca um ponto aqui para mim. Beleza? E eu vou precisar do compasso. Porque toda a construção da isométrica se baseia em ângulos de 120 graus. Então, uma forma fácil de fazer esses ângulos é através de um círculo, tá? Vou colocar uma abertura qualquer aqui. Se você quiser trabalhar com medida, pode pôr uma abertura aí de 3 centímetros, 2 centímetros, sei lá. Ok? E faz o círculo. Feito o círculo, com a sua régua, você puxa a partir do meio uma reta aqui para baixo e marca um ponto lá em cima, ó. Tudo na mesma reta, tudo na mesma reta, para que eu ganhe um ponto aqui e um ponto lá embaixo, beleza? Ó, tudo na mesma reta, ok? Não desmancha a sua abertura, você vai usar o mesmo raio aqui, né? No ponto aqui de baixo, você faz um arco nesse canto e no outro, ó, ok? Para que você ganhe mais 1, 2 pontos com a mesma abertura, né? Eu vim aqui e marquei. Com essa mesma abertura, eu vou lá em cima e marco também. De um lado, do outro. Para ganhar o que? Mais 1, 2 pontos. Beleza? Como é que foi o procedimento? Repetindo rapidinho. Abertura qualquer, eu fiz o círculo. Com a mesma abertura, depois de ter riscado aqui uma reta de ganhado ponto de cima e embaixo, eu marquei aqui e ali e marquei ali em cima, aqui e ali. Ok? A isométrica ela se caracteriza por ter os lados todos paralelos, assim como a cavaleira. Você percebe que a linha em pé aqui continua paralela, a linha inclinada continua paralela, né? A isométrica também vai ser assim, só que ela vai dar uma aparência um pouco mais real, tá? Por exemplo, ó, se eu ligar esses pontos aqui, eu vou perceber que eles ficam paralelos com esses dois aqui, ó. Que ficam paralelos com aqueles dois ali, ó. Então eu tenho inclinação para um sentido. Se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, eu vou perceber que eu vou ter paralela quando eu ligar esses dois pontos aqui e vou ter paralela quando eu ligar aqueles dois pontos ali em cima, ó, todos inclinados no mesmo sentido. Esta linha em pé aqui do meio, ó, se eu ligar esse lado, eu vou perceber que eu tenho uma paralela em pé. Se eu ligar aquele lado, eu vou perceber que eu tenho uma paralela em pé.
E olha o cubinho surgindo aí de novo, né, amiguinho? Tá vendo? Percebeu o cubinho ali? A gente tem, no caso da isométrica, linha em pé, linha inclinada para um lado, linha inclinada para o outro, formando ângulos de 120 graus. 120 mais 120 mais 120 dá 360 graus a volta completa, né? E aí eu vou ter uma linha em pé para demonstrar uma dimensão, essa inclinada para o lado para outra dimensão, essa para outra dimensão, né? Então eu faço um trabalho tridimensional aqui, né? Altura, largura e profundidade. Ela se chama isométrica porque você vai perceber que pelo fato de você ter feito com um compasso usando só um raio, essa medida é igual ali, é igual aqui, é igual aqui, é igual ali, é igual aqui embaixo, é igual aqui embaixo. Ou seja, iso, mesma, métrica, medida. Quando se trata de medidas iguais, um cubo, por exemplo, eu consigo construir usando medidas iguais. Diferente da cavaleira, que tem um lado maior e outro lado menorzinho. Feito, amiguinho, é só você dar acabamento. Pode fazer o acabamento com régua, tá? Eu faço a mão livre porque eu quero deixar o meu desenho um pouco menos técnico e mais artístico. Ok? Mas sem problema nenhum, se você quiser dar o seu acabamento todo com régua, fique à vontade. Beleza? Olha lá. Então nós temos aqui o cubinho numa perspectiva isométrica formada por ângulos de 120 graus, como eu fiz aqui. Se você riscou de leve, dá para você apagar a construção, né? Então, tudo que for linha de construção, você pode vir aqui e apagar numa boa. Tranquilão? Beleza? Vamos pintar esse aqui também? Você pode usar a mesma técnica que você usou para aquele ali, tá? De boa, sem problema nenhum. O acabamento é livre, tá? Você pode fazer daquele jeito como eu falei, ou então desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Eu começo fazendo mais forte perto do contorno, clareio em direção ao meio. Mais forte perto do contorno e clareio em direção ao meio. Não fica uma sombra lógica, tá? Mas fica um trabalho bonito de se ver, tá? É uma outra forma de você colorir aí, né? E fica bem bacaninha e é fácil de se pintar. Quer dar um realce nesse negócio? De repente você pode pegar uma outra cor qualquer, vou pegar o verde, por exemplo, e vou fazer o inverso do lado de fora. Vou começar do contorno para fora, abrindo um degradê, ó. Do contorno para fora, abrindo um degradê. E vai ficar desse jeito, né? Você vê que não é um acabamento realista, mas é só para dar um destaque nas cores aí. Eu estou dando opções, né? Aqui de repente eu fiz uma sombra para dar a ideia de que existe um cenário em volta. Aqui eu não trabalhei a questão do cenário, mas eu posso trabalhar uma questão de cor. Só estou dando ideias que de repente a pessoa tem mania de fazer o desenho e deixar o desenho voando no meio do branco, né? Valoriza um pouco mais, brinca com esse lado de fora da figura, que ele deixa o seu trabalho um pouco mais vivo, né? Um pouco mais bonitão. Vamos para o último tipo de perspectiva aqui do dia, que é a perspectiva cônica ou real. Tanto essa quanto essa, a gente trabalha com linhas paralelas, né? A diferença básica dessa para aquela é que aqui eu tenho medidas iguais, isométricas. Aqui, ó, muito embora eu esteja enxergando um cubo, se eu comparar a medida da frente com a medida do lado, onde tem ângulo tem redução. Esse é o segredo da cavaleira. Onde tem ângulo tem redução. Na perspectiva cônica, ela também é chamada de real porque ela tenta se aproximar da maneira como a gente realmente enxerga.
Então, amiguinho, para a gente fazer essa perspectiva cônica ou real, vamos começar de novo por um quadradinho. Que medida você faz desse quadrado? Que você quiser. Você está fazendo uma folha A4 aqui, pode fazer o seu quadrado com 2 por 2, com 3 por 3 centímetros, sem problema nenhum. Eu estou fazendo numa folha maior para poder detalhar mais, né? Então as medidas aqui não vão bater com as suas, tá? Estou riscando a caneta para ficar visível, né? Porque a minha câmera não pegaria se eu fizesse só a lápis bem fraquinho. Beleza? Então fez o quadradinho ali. Assim como a cavaleira, a gente começa por uma figura plana. Escolhe aí um lado do objeto para ser a frente. É o nosso plano de referência. Estou só escrevendo pela primeira vez o nome das coisas para você saber do que se trata, né? Para você desenhar, você não precisa toda vez escrever, mas é bom para a gente ter conhecimento, tá? Uma segunda coisa que a gente precisa determinar quando vai desenhar um objeto em perspectiva cônica ou real é como esse objeto está em relação a quem está olhando. O observador está vendo ele por cima, o observador está vendo ele por baixo. Como é que eu determino a posição do observador? Fazendo uma linha horizontal. Esta linha seria a posição dos olhos de quem está vendo. Então, o meu objeto está abaixo dos meus olhos, né? Essa linha tem nome, tá? Essa linha a gente chama de linha do horizonte. Não é uma linha real, é uma linha imaginária que fica na altura dos olhos do observador. Na perspectiva cônica, ele tem esse nome de cônica porque a projeção dela não é paralela, é uma projeção que vai se afunilando como se fosse um cone, né? E para a gente ter essa sensação do funil, eu preciso marcar um ponto de encontro para essas linhas todas, né? Então esse ponto eu marco sempre na linha do horizonte, tá? Marquei o pontinho ali. Esse pontinho se chama PF ou ponto de fuga. O ponto de fuga se localiza em cima da LH ou linha do horizonte. Beleza? Por que ele se chama ponto de fuga? Porque a gente vai pegar cada uma das extremidades e puxar em direção ao ponto de fuga. É como se a linha estivesse fugindo em direção a ele. Meu objeto é transparente? Se ele for transparente, eu posso puxar essa linha aqui por dentro, né? Mas se ele for opaco como aquele, a gente não apagou as linhas internas, então eu não vou nem riscar a linha interna aqui, né? Eu vou pegar só pontos de fora, né? Então, ó, aquele outro ponto ali em cima, apoia no ponto, apoia na fuga, puxa a linha. Né? Do outro lado, ó, apoia na extremidade, apoia no ponto de fuga, puxa a linha. Ou seja, partindo dos três cantos do objeto, eu puxei linhas e essas linhas fugiram em direção ao ponto. A gente chama o ponto de fuga. Essas linhas têm nome? Tem. Elas estão se projetando para o ponto de fuga. Portanto, a gente chama essas linhas de linhas de projeção. São linhas de projeção que a gente aplica aqui na nossa perspectiva cônica, né? Percebe que já deu uma impressão de ser tipo um banco infinito, um muro infinito, um trem chegando aqui, né? Tipo o trem do metrô chegando do lado de cá, né? Ele já dá a ideia da profundidade, tá?
A diferença básica entre a cônica e a cavaleira é essa. A minha profundidade se dá com linhas paralelas. A isométrica, a minha profundidade se dá com linhas paralelas. Essas linhas de projeção não são paralelas, né? Ó, elas vão tombando em direção ao ponto de fuga. Para eu fechar a minha figura, agora eu vou precisar de linhas paralelas, né? Porque já que eu fiz a projeção, para os lados eu tenho que observar como é que é a frente. Tipo assim. Eu tenho, e eu vou fazer a mão livre, mas você pode fazer com régua, tá, amiguinho? Eu tenho aqui na frente uma linha em pé. Eu não posso fazer uma linha torta aqui, né? Eu tenho que fazer uma linha em pé. Paralela a ela, ó. Beleza? Percebe que eu estou usando linhas paralelas. Tá? A parte de cima, a minha linha está deitada, está na horizontal, portanto eu vou precisar ali para dar acabamento de uma outra linha que não pode estar torta, ela tem que estar horizontal, né? Ela tem que estar paralela. Percebe? Ó, linhas paralelas, beleza? Aí eu vou dar acabamento no resto do cubo. Só vou dar um destaque aqui nas projeções para não perder, porque eu quero apagar essas linhas de projeção. Você poderia tranquilamente apagar e não enxergá-las mais, tá? Eu fiz as marquinhas ali porque eu estou indicando, é o primeiro desenho que a gente está trabalhando com perspectiva, para você saber o que é cada um dos elementos ali, né? Aqui em cima eu vou ter uma linha no horizonte, que é a altura dos olhos do observador. Beleza? Nessa linha eu vou ter marcado um ponto de fuga. E desse ponto de fuga, partindo das extremidades do meu plano de referência, eu puxo as linhas de projeção. Então, vou apagar, só para ficar mais bonitinho o desenho. Você poderia apagar sem ter reforçado as linhas de projeção, de boa, tá? Fez isso aí? Vamos colorir, que nem aquele primeiro, ou que nem esse segundo, você escolhe, tá? Vamos pintar? E aí vai ficar desse jeito, com essa cara, né? Beleza? Curtiu? Achou que merece? Então assina o seu desenho aí. Beleza, pessoal? Tchau.